Boa tarde, alunos. Hoje a gente vai fazer a correção dessa atividade de compreensão do gênero conto. Essa atividade, a gente teve atividade de interpretação e estudo da estrutura do gênero conto, né? Esse aqui é um conto escrito por Carlos Drummond de Andrade, né? Um dos maiores cronistas e contistas da nossa literatura brasileira, e que agora a gente vai fazer a interpretação e o estudo da estrutura desse conto. Então, vamos lá. Quem é o autor do texto? Carlos Drummond de Andrade. A gente sempre pode encontrar o autor no final do texto aqui, que ele sempre vai estar em letras maiores, em destaque, né? Quando o texto foi escrito? Em 1999. Para quem você acha o texto foi escrito? Leitores de um jornal. Olha aqui. Record era na época jornais, né, que tinha na época, então eles foram feitos para leitores de jornais. Que outras pessoas poderiam ler um texto como esse? Crianças e adolescentes em um livro de escola, né? Ele é um conto que pode ser lido em diversos ambientes, para diversas pessoas, adultos a crianças. Letra E. Para que você acha que o texto foi escrito? Ou seja, qual é o objetivo do texto? Para entreter o leitor, né? A finalidade desse texto é o entretenimento. F. Onde podemos encontrar um texto como esse? Hoje em livros e páginas da internet. Onde esse texto foi publicado? Olha só, a gente pode ver também aqui no final, né? Onde tem aqui a cidade do Rio de Janeiro. É possível reconhecer isso no texto? Sim, ó, bem aqui no finalzinho, né? Então, vamos dando continuidade. Segunda questão. Entendendo a organização da história e como ela pode ser escrita, leia o texto novamente e faça atividades abaixo. Quantos parágrafos há no texto? Bom, quando eu passei o texto para o documento, houve uma modificação e os parágrafos acabaram vindo para ficar um só. Mas, na verdade, esse tinha 3 parágrafos, tá bom? Então, eu vou colocar aqui junto com a gente o 3. Eu só não coloquei no momento, assim, porque eu queria explicar para vocês. Realmente não teve como vocês responderem a isso, devido à circunstância que ficou apenas um único parágrafo quando o texto foi modificado para outro documento. Que tipo de informações aparecem em cada parágrafo? Vamos olhar aqui, ó. O primeiro parágrafo, as personagens, o local e o fato da nomeação do rei. Gente, como todo conto, o nosso conto ele traz as personagens, traz as circunstâncias que estão elaborando a história e traz muitas vezes também o local, né? Segundo parágrafo, como ele era tratado, o que trouxe no segundo parágrafo? Trouxe o que? A forma como ele era tratado pelo rei e o descontentamento da rainha, né? Foi quando a rainha já não quis mais que ele participasse ali da circunstância, né? O terceiro parágrafo foi o desfecho que a gente viu, né? Acabou a rainha ganhando ali a situação. Quem participa da história ou a quem a história se refere? Ao narrador, ao rei, à rainha e ao mudo que entra no final da história, né? A história é contada por alguém? Quem? Sim, pelo narrador, né? Que era o contador de história do rei. Onde a história acontece? No castelo. Quando a história acontece, o tempo é impreciso, ou seja, a gente não sabe muito bem que épocas, né? Mas a gente sabe que é épocas antigas, mas ainda assim é um tempo impreciso. Vamos olhar aqui mais embaixo. Que palavras mostram o tempo que acontece a história? Olha só, o parágrafo que conta é na parte onde o próprio narrador fala: este prazer durou 6 meses. Como a história se inicia? O narrador falando de sua habilidade, da habilidade dele de leitura. Qual a situação do problema da história? O fato da rainha não achar suas histórias mais interessantes, né? Aí foi a complicação de todo o conto. Todo conto tem uma parte onde chega a complicação dele. A complicação do nosso conto foi quando a rainha já não estava mais satisfeita com a história feita pelo nosso contador. Volte ao texto e relacione as informações de acordo com cada parágrafo. Primeiro parágrafo. A rainha reclamou ao rei que o contador de histórias estava exagerado e este foi substituído por um mudo.
O personagem é convidado a narrar histórias para o rei. Olha só, primeiro ocorreu no primeiro parágrafo, o personagem é convidado e o segundo foi quando a rainha reclamou. Então, a opção da segunda fica 2 e 1. Já no segundo parágrafo, o personagem é convidado... a confiança do rei fez com que o personagem devolvesse a habilidade de contar histórias. O personagem ficou muito triste ao ver sua qualidade se tornar um defeito. Agora ficou 1 e 2, né? Terceira questão. Você saberia dizer por que a palavra pois está sendo colocada na linha 2 e 9 do texto? Ela está sendo usada para fazer o que no texto? Para explicar as ações que ele fez anteriormente. Ele faz uma referência às explicações das ações anteriores, né? Quarta, qual é o sentido da palavra mas na linha 3? Porque ela está usada ali? Ela está dando ideia de contrariedade. Ela fala de uma ação, mas ali ela dá contrariedade daquilo que vai acontecer. Quinta, você acha que a história está sendo contada em um tempo presente, passado ou futuro? Passado, né, gente? Vamos lá para a sexta questão. Como podemos reconhecer isso? Identifique 5 palavras que podem mostrar que o tempo da história está sendo contado. Para isso, a tia Samile veio aqui num texto e essas palavrinhas que estão como vermelho foi as palavras que a tia Samile mostra como o texto é trabalhado num período de há muito tempo atrás. Ó. Nomeado por decreto do rei, carecia, jorrasse, facundia. São palavras que a gente fala que houve a questão do sofrer do passar do tempo, né? As nossas palavras, elas sofrem várias variações, e essas variações, existe a variação histórico-social, que é aquelas palavrinhas que antigamente eram usadas, que hoje não, que a gente viu aqui no nosso texto, como carecia, jorrasse, facundia. Vamos voltar agora para a sétima questão. Vamos identificar quais os tempos verbais aparecem na história, o tempo presente e o tempo passado. Para ficar ainda melhor, eu fui lá no texto e identifiquei. Vamos lá. O tempo presente ele foi identificado por essas caixas que estão em azul, as palavras em destaque em azul. E o tempo passado, as amarelas, tá? Então, colheu-me, durou. Todas só um minutinho, que essa daqui era para estar amarelinha. Desculpa, gente, só ajeitando aqui. Amarelinho, pronto. Colheu-me, durou, desagradou, passou, sabia. Todas são palavras no passado. Agora, quais são as do presente? Apreciá-la, ouvi-la, arranca, tá certo? Aqui, bem aqui, outra bem aqui, ó. Narra, é outra, tá certo? É outra palavra no presente, ok? E vocês podem ter colocado várias outras também, que também foi dentro do sentido dos verbos presente e passado. Oitava questão. Como podemos identificar as ações ocorridas em uma história? Pelos verbos, pois são os verbos que indicam a ação no texto. Vamos ver aqui, o narrador, personagem. Quais são as ações? Fui, jorrassem. E pelo rei, confiasse, julgava. Olha só como a gente pode falar, eu fui, né? Agora, confiassem e julgava, era ele, né? Nona questão. Qual a voz aparece mais no texto? Do narrador. Por quê? Porque é ele que conta a história. A 10, a 11 e a 12 são respostas pessoais, por isso que a tia Samile não respondeu. Mas vamos indagar e vamos nos refletir sobre ela. Você concorda com o desfecho da história? Você acha justo ele ter sido colocado para trás? Coloque o seu porquê. Se você pudesse dar outro fim da história, você daria? Qual seria? E por que você mudaria? Você achou justo ou injusto a circunstância que o narrador sofreu? Que outro fim você daria? Aí você coloca, tá certo? Bom, espero que essa correção tenha ajudado a compreensão mais dessa atividade. Qualquer dúvida, falem comigo no privado.